Fala pessoal, o Internacional saiu com resultado sensacional lá da Bolívia no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Venham saber mais depois da vinheta. Muito bem, o Internacional ganhou de 1-0 contra o Bolívar, lá na Bolívia, lá na altitude de La Paz de 3.625 metros. Valência voltou a fazer gol e fez gols em jogos decisivos. Fez contra o River na Argentina e agora na altitude de La Paz. O Bolívar estava 100% jogando em casa na Libertadores e já tinha aplicado 3-1 no Palmeiras e no Atlético Paranaense. O Bolívar jogando em casa só tinha perdido uma vez no ano. Foi a primeira vez que o Inter ganhou em La Paz na Libertadores, ou seja, um resultado sensacional. Eles estão deixando a gente sonhar. Um resultado que, com o empate na volta, o Inter já se assegura na semifinal e voltaria a estar numa semifinal de Libertadores depois de 8 anos, pois a última vez foi em 2015, quando o Inter foi eliminado na semifinal pelo Tigres. Ou seja, baita resultado do Inter e muitos méritos do Kudê. Kudê que pensou em 3 zagueiros e funcionou muito bem, porque o Inter jogou numa faixa de 20 metros, ele diminuiu os espaços do campo, sabendo que se ele jogasse na sua estratégia comum, que é de intensidade, marcar alto e correr em contra-ataques, iria faltar gás, porque é muito difícil jogar na altitude. E os jogadores que tinham treinado com bola com gás hélio, enfim, para simular as dificuldades que tem na altitude, e o Internacional foi genial nesse aspecto. O Inter, ele fez o gol na sua primeira oportunidade, que foi um belo passe do Alan Patrick para Ener Valencia, e o Bolívar abusou dos escanteios, dos cruzamentos, de fazer chuveirinho na área, e justamente faltou jogadas trabalhadas para o Bolívar. Que o Bolívar, se a gente pegar as estatísticas, teve mais de 20 finalizações, 5 na direção do gol, mais posse de bola. Só que faltou realmente construir mais jogadas. Ele abusou dos efeitos da altitude. E o Inter soube fechar os espaços, soube sofrer. E em alguns momentos do segundo tempo foi até melhor do que o Bolívar. Mas claro, também contou com a sorte, porque teve um momento do segundo tempo, que foi uns 10 minutos de pressão do Bolívar, que teve 2 bolas na trave. E também no primeiro tempo teve uma defesaça do Rocher quando estava ainda 0-0. Grande resultado do Inter, mas torcedor colorado, lote o Beira-Rio na volta. Lote porque é necessário, não pode achar que já está ganho, porque o Inter já teve experiências muito ruins em mata-matas em que ele era tido como favorito. Então, lote e faça o fator casa valer, assim como fez contra o River Plate nas oitavas de final. E o Inter vive nesse momento estranho, né? É claro. Tá focado, tá envolvido, tá pensando bem na Libertadores, mas agora, final de semana, também tem que ter uma boa estratégia, tem que ter envolvimento, porque enfrenta o Flamengo e tem que tentar se afastar da zona de rebaixamento, que no momento está em 14º, a 3 pontos do Z4. E depois desse jogo contra o Flamengo, tem na terça-feira o jogo de volta contra o Bolívar. E depois disso, daí sim tem outro jogo fora de casa no Brasileirão contra o Goiás. Uma coisa de cada vez. Na Libertadores, a estratégia tá certa, o envolvimento tá certo. Agora que no final de semana no Brasileirão, o Inter também se acerte no Brasileirão e se afaste deste perigo que é a zona de rebaixamento. E vocês que me acompanham aqui no YouTube, sigam também os meus conteúdos dos debates que tem todas as segundas-feiras, as entrevistas que eu estou transformando em podcast, os shorts. Venham acompanhar que tem muitos conteúdos legais.